O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória ao Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram-lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quando a Maria guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. E você jurava que Maria conservava todas essas coisas e meditava no seu coração. Caríssimos irmãos e irmãs presentes nesta igreja matriz de Santa Luzia em Almendaba, também você que através dos meios de comunicação sou convosco, nós estamos encerrando hoje e amanhã, hoje 1º de dezembro, amanhã 1º de janeiro, a oitava do Santo Natal, ou seja, aquele dia glorioso do nascimento de Jesus, que nós iniciamos com a missa na véspera do dia 24 de dezembro, esse dia que dura 8 dias, ele então se encerra ao celebrarmos esta maravilha da obra de Deus, que é a maternidade da Virgem Maria. Antes de entrarmos nas leituras da missa, apenas uma breve catequese sobre a importância de chamar Maria de a Theotokos em grego, a Dei Gênesis em latim, a Deípara também em grego, a mãe de Deus em português. Havia uma discussão, e eu vou pegar toda ela, porque se não ia virar uma aula de Mariologia, havia uma discussão sobre quem era Jesus. E se a gente acha que existe gente doida nesse mundo hoje, numa igreja de 2000 anos de história, há doido para tudo. Inclusive doidos dentro da igreja que diziam que Jesus não era Deus, que Jesus era uma pessoa boa que Deus adotou, ou que Jesus era metade Deus e metade homem, coisas assim. E isso é contrário, né? Jesus é 100% Deus e 100% homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ao proclamar Maria Santíssima como Mãe de Deus, nós estamos dizendo muito sobre a Virgem Maria. É o maior de todos os privilégios, por isso que é a principal festa de Nossa Senhora, a Mãe de Deus. Por causa de ser Mãe de Deus, Maria é cercada dos outros privilégios
ser mãe de Deus, Maria é o que é, na vida de Cristo, na vida da igreja, na nossa vida pessoal. Mas essa solenidade diz muito mais sobre o próprio Jesus. Ou seja, quem é o menino que nasce de Maria? Quem é esse menino que os pastores vão ver e encontram deitado no manjedouro? Quem é esse menino que depois de adulto vai morrer suspenso no alto de uma cruz? Esse menino é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É verdadeiro homem que conhece, compreende as nossas fraquezas, viveu em tudo a condição humana, menos o pecado, passou pelos dissabores que a nossa vida passa, para que nós pudéssemos nos aproximar dele com confiança. Pensemos aí nos momentos mais difíceis da vida de Jesus. Alguém aqui já se sentiu sozinho alguma vez na vida? Jesus, Gordo das Oliveiras, Quinta-feira Santa, primeiro mistério doloroso do Rosário. São Pedro, Santiago e São João, fiquem comigo, vigiem comigo. E Jesus nos envolve dormindo. Não fostes capazes de vigiar uma hora. Ali, abandonado pelo céu e pela terra, Jesus experimenta a solidão. Alguém aqui já foi incompreendido? Jesus experimenta a incompreensão. Quando olham para ele e dizem, por exemplo, você é Beelzebul. Olha, chamaram o filho de Deus. Quando ele tem passado pelo mundo fazendo bem, curando enfermos, anunciando o reino de Deus, perdoando os pecadores, realizando os prodígios, na sexta-feira santa, diante de Pôncio Pilatos, fora, crucificam-o, queremos Barrabás. E poderia enumerar tantas outras situações difíceis da vida de Jesus, para vocês verem que nem o mais bonito, quantos momentos alegres Jesus passou, nem os momentos mais difíceis que ele passou e nós passamos, são estranhos a ele. Ele sabe na pele humana o que é passar pelos momentos difíceis da vida. É verdadeiro homem que compreende, e a humanidade de Jesus é 100% mariana. Haja vista São José que é apenas o pai adotivo, o pai custódio, mas ele também é verdadeiro Deus, capaz de perdoar os nossos pecados, capaz de nos libertar do jugo do pecado, do mal, da morte, e por isso cuidado. E aqui hoje eu gostaria de rezar muito pelos protestantes, que no intuito de diminuir a Virgem Maria, não sei por qual motivo, no intuito de diminuir a Virgem Maria, não chamam Maria de mãe de Deus. Ora, se Maria não é mãe de Deus, o menino que nasceu dela é só um homem, e ele é capaz de nos perdoar, e por isso estamos nós todos ainda debaixo do jugo de Satanás. Ao realizar o título de mãe de Deus à Virgem Maria, estão por debaixo do pano recusando que Jesus é Deus. Cuidado, isso é muito sério. Se Jesus não é Deus, o que é que vocês e eu estamos fazendo aqui hoje? Se Jesus não é Deus, por que é que nós rezamos? Então, chamar Maria de mãe de Deus significa professar a nossa fé. Que esse que nós ouvimos na palavra, adoramos na Eucaristia, comungamos na Eucaristia, é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Porque Jesus é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. E quando não, nós ouvimos aí tanta asneira nas internets da vida de certa gente que diz assim: como é que Maria vai ser mãe de Deus?
mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho. O Pai envia o Filho pela graça do Espírito Santo no ventre de Maria, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É isso que nós celebramos hoje. Então, quando alguém disser Maria não é mãe de Deus, reze por essa pessoa, porque ela também não crê que Jesus é Deus. Isso é perigoso, isso é triste. E assim, olhando Maria como a verdadeira mãe de Deus, e por causa do próprio Deus é também nossa mãe, a igreja achou por bem colocar no primeiro dia do ano esse primeiro título da Virgem Maria, a Theotokos, Mãe de Deus. E não por nada, não apenas para celebrar o primeiro dogma da Virgem Maria, mas porque foi através de Maria que a primeira leitura que nós ouvimos. Disse Deus a Arão: assim abençoarás o povo, o Senhor te abençoe e te guarde, Ele te mostra a sua face e tem misericórdia de ti, que Ele volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Qual é a maior bênção que nós poderíamos ter além de Jesus? Já São João da Cruz, doutor da igreja, já em Jesus o Pai nos deu tudo. Por isso Jesus é a maior bênção. Jesus é a plenitude da bênção de Deus, e a plenitude da bênção de Deus vem através de Maria. É ela esse caminho florido, é ela esse caminho luminoso, é ela esse caminho sem curva, sem quebra-mola, sem buraco. É Maria esse caminho seguro, preparado pelo próprio Deus, para que o Filho bem amado, pudesse vir ao encontro das ovelhas perdidas. A bênção prometida no Antigo Testamento chega até nós nos braços de Maria. No tempo de Natal, nós contemplamos que essa bênção, que estenderá os braços na hora da sua paixão, na sexta-feira santa, esta bênção de Deus, que é Jesus, vem em forma de criança. Se Cristo é a plenitude da bênção, como de fato é, Maria é a mulher da plenitude dos céus. É a única vez que São Paulo menciona a Virgem Maria. E olha que mencionamento bonito que ele faz. Na plenitude dos tempos, ou seja, vieram mulheres antes, vieram mulheres depois, mas Maria é a plena mulher, a plena de Deus. Ave Maria, graça plena. Ave Maria, cheia de graça. Maria é a plenitude da graça de Deus em forma humana. É nela, que não é deusa, que não é semideusa, que não é um anjo, ela 100% humana. É nela que a plenitude da graça divina opera e habita. É nela e através dela que nós vamos poder olhar para Jesus e dizer: Emanuel, Deus conosco. Maria é aquela que é plena de graça para interceder por nós que precisamos de tanta graça e tanta bênção como nós pedimos hoje no céu. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, e dará através da Virgem Maria. Não, Pai, Deus me dará a bênção através de Jesus Cristo. Não fala. Você está indo para o final da história, antes do final da liberação. Repita comigo: assim como não existe cruz sem Cristo, nem Cristo sem cruz, não há Jesus sem Maria, nem Maria sem Jesus. É um fato, eu não posso simplesmente olhar e dizer: Cristo é a bênção da
Jesus é a bênção da minha vida, mas sendo assim de Maria, você não teria Jesus para chamar de mulher? Ele continuaria sendo encarnação? Então, quando você diz, é de Cristo que eu recebo a bênção, sabe, ao dizer que é de Cristo que você recebe, Maria está implícita. Porque se eu digo que é graças a Eliana que eu tenho tantas coisas boas na minha vida, sem a mãe da Eliana eu não teria. Não há cruz sem Cristo, nem Cristo sem cruz, não há Jesus sem Maria, nem Maria sem Jesus. Onde é que os pastores encontraram a mim, perdido no meio do estado, jogado no manto, no braço de qualquer um? Não, com Maria. É nos braços de Maria que os pastores encontram ele. É nos braços de Maria que no próximo domingo nós vamos celebrar a Epifania, que os magos do Oriente encontrarão o menino. Ora, se a Escritura nos diz que é nos braços de Maria que nós encontramos Cristo, quem sou eu para nos encontrar? Por isso, louve a Deus por ser católico. Não há religião mais bíblica do que a nossa, que não pula versículo, que não rasga livro, e que acolhe Cristo por inteiro. Acolher Cristo por inteiro é acolher Ele e a mãe dele, porque a carne de Cristo é carne 100% mariana. O sangue de Cristo que escorreu na cruz por mim e por você, o sangue de Cristo que vai encher o cálice da missa de hoje, é sangue 100% mariano, porque a parte humana de Cristo perdeu. A mulher plena, na plenitude dos tempos, para que a gente recebesse a plenitude da graça, é Maria. E ela nos dá um indicativo. Bem-aventurada Maria. E ela hoje, nessa dobradiça entre o ano velho e o novo, Maria do Evangelho nos dá uma dica preciosa para que o nosso 2026 seja diferente. Diz São Lucas que Maria conservava no coração a memória do que aconteceu com Jesus. Maria conservava no coração imaculado tudo o que aconteceu com Jesus, o que via, o que ouvia, e por isso é feliz. Será que ao longo desse ano perdido, nós na escola de Maria aprendemos a conservar as coisas boas do coração? Espera da meia-noite, pois eles me contam as cenas do próximo capítulo. Vai ter sempre aquele instrumento do maligno, seja no Réveillon, seja no batizado, é o profeta da desgraça. A hora que todo mundo começa a falar, que bom esse ano termina, nossa, olha como Deus foi bom, vai ter sempre aquele carrapicho dele que vai falar assim, mas esse ano tem muita coisa ruim, é aquele para você que escolheu guardar o ruim. Maria fez porque ela guardou o bom, e o melhor que Maria tinha para guardar é Jesus. Hoje, até tarde, meia-noite, procure entre festejos, entre encontros e desencontros, entre saudades e lágrimas e sorrisos, recordar-se de Deus na sua vida. Porque até mesmo se você tiver igual a engenhoca, já viu uma engenhoca americana? Hoje é muito automatizado, mas antigamente o simples engenhoca era na base do braço. Quando faltava aquela graxa, a engenhoca fazia como? A você te falta graxa, te falta graça, para que a sua vida não seja uma engenhoca, mas que a sua vida na escola de Maria saiba olhar para o bom e para o difícil, para os
dizer: a minha alma engrandece o Senhor e exulta no Espírito de Deus do Salvador. Porque o menino que nasce de Maria tem um nome, é Jesus, circuncidado, diz o Evangelho de hoje, recebeu esse nome santíssimo, é Deus que salva. Então a graça prometida, a bênção prometida, que chega na plenitude dos tempos, que vem por Maria, é Deus que salva você. Então quem se encontra com Maria, não se encontra com outra coisa, a não ser com aquele que veio para salvar. Ou seja, o seu 2026, pelo sim de Maria, tem esperança. E essa esperança é Jesus. Ele é Deus que salva. E ele também, ao mesmo tempo, ser humano de Deus. Termina essa homilia de hoje, convidando vocês a um instante de silêncio. No dia de hoje eu conversava com um grande amigo meu sobre as orações de final de ano. E esse meu amigo me despertou a atenção com uma oração que ele colocou, bem diferente, e que eu mesmo nunca havia pensado. Na meia-noite, nós vamos pedir que o ano novo nos traga no seu quê, que Deus nos traga no seu quê. E essa oração que esse meu amigo me falou é uma oração que pergunta: o que é que você vai pedir que Deus não leve de você no mundo? Nós só pensamos naquilo que nós queremos a mais, mas não pensamos naquilo que nós não queremos que nos seja tirado. O que é que você pede a Deus hoje que não leve de você no ano que se inicia? Sua família, sua fé. Pense. E não apenas pense, peça. Diga: Senhor, conserva, abençoa, protege, guarda. Deixa um pouco. O que é que você gostaria que Deus não levasse de você no ano que se aproxima? E chega hoje na missa. Você precisa pedir algo que Deus acrescente na sua vida. Não se esqueça. É impossível colocar alguma coisa no espaço que já está cheio. Neste último dia do ano, já a celebração da igreja, do que é que você se esvazia para que Deus possa te dar algo novo? Maria se esvaziou de si e Deus preencheu ela com sua luz. Não peça a Deus que Ele dê algo se você não está pronto para abrir mão de alguma coisa. Sem renúncia, sem esvaziamento, não haverá espaço para as novas graças que Deus deseja dar a você e a mim, por Jesus, através de Maria, a plena graça, aquela que é em plenitude. Glória ao Pai.